João Batista testemunhou que Jesus, que ele havia conhecido o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, o Cordeiro de Deus. E 2 dos seus discípulos, um dia quando Jesus passava, João aponta e falou: aquele lá é o Cristo, é dele que eu estou falando. E 2 dos discípulos de João então vão atrás de Jesus e perguntam a Jesus: onde você está hospedada? Jesus vira e fala: vem ver. Era cerca de 4 horas da tarde. E os discípulos foram até com Jesus e ficaram até o anoitecer. Um dos discípulos, André, era um desses 2 discípulos de João que começam a seguir Jesus. André foi atrás então de Simão, seu irmão, e chama ele e fala: Simão, encontramos o Messias, encontramos aquele a quem estávamos esperando. E Simão então vai encontrar Jesus. Você é Simeão e agora será chamado de Pedro, de Cefas. Então ele passa a ser então um discípulo de Jesus. Andando mais um pouco, encontra Filipe de Betsaida, a mesma terra de André e de Simeão. E fala: siga-me, e Filipe passa a ser um seguidor de Jesus. Diante dessa história é que as pessoas aguardavam o Messias. E diante do chamado do Messias, eles seguiam. Hoje em dia, nós precisamos ser muito convencidos. Convencidos e convencidos e convencidos. Nós vemos testemunhos, né? A palavra de Deus fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Devemos nos abandonar, largar as coisas que nos atrapalham e seguir o Mestre. Na verdade, o ministério de Jesus estava começando ali, né? Jesus estava começando a chamar os seus primeiros discípulos, começando a caminhar, a pregar as coisas do reino de Deus. E os discípulos a quem ele falava: siga-me, seguiam, né? E nós hoje, que somos testemunhas de grandes milagres que Deus tem feito, que Jesus tem feito de transformação, nós hesitamos. Nós duvidamos, desconfiamos e não seguimos. A gente ouve muito sobre Jesus, existem tantos pregadores, existe tanto acesso à Bíblia, existe tantas pessoas falando sobre Jesus, sobre os milagres de Jesus, e a gente duvida, a gente prefere ficar discutindo coisas que não levam a lugar nenhum. E quando o que importa é ouvir o chamado e seguir Jesus, é abandonar tudo que nos impede e ir ao encontro de Jesus. Como já vimos, encontrar apenas Jesus não é o suficiente, nós temos que ser seguidores de Jesus. E para isso requer que a gente abandone o que nos atrapalha. E eles então tinham uma expectativa, uma esperança, e ao ouvir o chamado, eles responderam prontamente. E nós? Quando nós ouvimos o chamado de Jesus para ter mais intimidade, para viver uma vida cheia do Espírito Santo, a gente ouve e segue ou a gente permanece duvidando, né? É sobre isso que eu queria falar. Seguir Jesus também é ter fé. Ter fé no poder dele. Abandonar o que nos atrapalha e seguir. São que a gente fica esperando um grande evento, um grande chamado, um grande sinal. A gente fica esperando a idade perfeita, as condições perfeitas, a estabilidade financeira. A gente fica esperando para seguir Jesus. Não, eu não estou pronto ainda, Jesus, eu ainda preciso estudar. Eu não estou pronto ainda, Jesus, eu preciso de um emprego melhor. Eu não estou pronto, agora eu preciso casar. Eu não estou pronto, nasceu meu filho. Eu não estou pronto para te seguir, Jesus. Na verdade, não existe condições perfeitas. Existe aceitar, ouvir, reconhecer o chamado e seguir o chamado.
Ao ouvir o chamado de Jesus, nós temos que responder prontamente, abandonando tudo que nos atrapalha e crendo. Precisa de fé. Para seguir Jesus precisa de fé e não existe condições perfeitas. Os discípulos ouviam que Jesus estava passando por ali. E eles ouviam o chamado de Jesus e eles reconheceram. E eles responderam. Jesus está passando por aí. Vamos segui-lo. Ouvi dizer que tem um Deus que cura, que liberta, que transforma. Ouvi dizer que ele é o Messias. Ouvi dizer também que ele morreu pelos nossos pecados, para nos dar a salvação. Também ouvi dizer que ele voltará e que nós precisamos estar preparados. Vamos segui-lo? Esse é o chamado. Reconheça o chamado e siga o Mestre.